Olá pessoal, tudo bem? Bom, acho que tudo bem não está, né? Toda essa história aí de coronavírus vem atrapalhando muito as coisas, né? No mundo inteiro. Uma paradeira, empresas aí sem saber o que fazer, as vendas de todas as formas, praticamente, sei lá, 70, 80% do mercado sentindo aí esse problema de uma forma muito severa, né? E nós aqui também, estamos aqui trabalhando aí num ritmo muito mais lento, né? Atendendo a nossa freguesia, mas num ritmo muito mais lento. E devido a essa sobra de tempo aí, resolvemos dar continuidade a uma série de vídeos que a gente sempre teve intenção de fazer e acaba que não dá tempo, a correria é grande quando tudo está fluindo normalmente e vai deixando para depois e acaba não fazendo. E agora, com esta paradeira, nós resolvemos dar continuidade a esse projeto aí de fazer vídeos que possam passar para a clientela nossa, para o pessoal que trabalha com o produto da gente, mais e mais informações para que eles façam o melhor uso de nossos equipamentos e de outros equipamentos também, porque são regras gerais que servem para todo o ramo, né? Não é para o amplificador ou para o equipamento D-Class. Qualquer equipamento de qualquer marca trabalha melhor ser usado de forma correta, ser usado seguindo as melhores práticas, né? E então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai abordar um assunto que é o começo de tudo, que é a energia elétrica. Numa instalação de áudio, estamos falando em instalação de áudio, em sonorização. Então, numa sonorização, a parte mais importante da sonorização, sem dúvida nenhuma, é o fornecimento de energia elétrica. Se você tiver um fornecimento de energia elétrica ruim, ou sujeito a paradas, ou sujeito a sinais espúrios de toda sorte, que possa introduzir ruído, ou transientes de extrema severidade que possa prejudicar ou estragar o equipamento, a festa vai acabar na metade e vai ficar mal para todo mundo. Então a eletricidade, fornecimento de energia elétrica para a sonorização, sem dúvida nenhuma, é o começo da qualidade, é onde o sonorizador, aquele profissional que vai fazer ali a parte musical, a parte sonora, o áudio, né? Esse cara tem que se preocupar com a eletricidade. Senão, a chance de dar errado é enorme. Como que começa tudo isso, né? A coisa começa lá na usina elétrica, lá em Itaipu, em tantas outras, né? Cavalo Amarelo, Itaipu, que são hidroelétricas de porte enorme. Aí temos também as eólicas lá no Ceará, que são movidas pelo vento. Temos muitas usinas saindo aí com base em energia solar, energia totalmente limpa, né? Mas o fato é que essa energia é criada em algum ponto, tem o seu nível elevado em tensão, voltagem muito alta, e vem por esses linhões aí que atravessam estradas, atravessam florestas e acabam chegando nas cidades, né? Como vocês devem saber, a malha brasileira elétrica é toda interligada. É uma forma que eles encontraram de funcionar quase como uma redundância, né? Quando dá problema aqui, sempre tem alguma outra parte que vai acabar suprindo aquele problema que deu. Tempos atrás tivemos um problema muito grande, caiu aí uma subestação principal em algum lugar aí e parou o Brasil inteiro faz alguns anos. Mas não é normal. O normal é que quando cai em algum lugar, o restante da rede supra aquela falta. Bom, a energia vem lá de longe por aqueles linhões, né? Vem com tensões altíssimas. Às vezes vem em tensão alternada, às vezes vem em tensão contínua, mas vem com níveis de energia bem alto, milhões de volts. Aí eles chegam nas subestações, e aí as subestações convertem esses milhões de volts em milhares de volts, e depois converte em volts e acaba chegando aí pra gente, né, no comércio, nas residências, nas indústrias, o normal aí 110, 127, 220, 380, 440 são
as tensões padrões que a gente vê aí mais normalmente, né? Sendo que 110 ou 127 e 220 são as mais normais. Esse 110 e 127 depende do fechamento dos transformadores, das bobinas dos transformadores, e dá essa diferença. Em alguns lugares, em algumas regiões, 110, em outras regiões, 127. Mas acaba servindo para energizar os equipamentos ditos de 127 volts. Bom, essa energia vem e passa por tudo quanto é dificuldade. Nesse caminho todo aí nós vamos ter tempestades, raio, influência das explosões solares, nós vamos ter interferência de peças que desgastaram, de terras que deixaram de fazer o seu papel por oxidação ou por rompimento, torres que se quebram, a umidade relativa do ar causando efeito corona em alguns lugares, que é aquela quando há uma descarga do fio para um ponto carregado próximo do fio e cria todo aquele faiscamento violeta, né, que dá aquele cheiro de ozônio. Então, ao longo desses linhões, o barulho é grande. E isso de alguma forma já atrapalha no som, já atrapalha na instalação, já atrapalha na eletricidade, mas não tem o que fazer. As concessionárias tentam fazer o melhor que elas podem e acaba chegando para a gente alguma coisa razoável. Bom, depois entra lá na subestação, transforma para uma energia já que possa andar por dentro da cidade, né? Indo para, a gente sempre vê transformadores nos postes aí, que isso aqui é o transformador que acaba jogando para 110, para 220, para 127 e distribuindo para as casas. Bom, até aí tá mais ou menos, tá tudo legal. Aí efetivamente a eletricidade chega nos pontos de uso. Aí começa o problema, principalmente para o pessoal que trabalha com som. Nós temos lá a tomada, né, elétrica, e atrás dela nós contamos a história aqui, né, o que acontece antes de chegar aqui na tomada. Como que é feita a geração e de forma simplificada. E como é que chega aqui. Só que o que a gente vê, o pessoal que trabalha com eletricidade, o pessoal que tem essa vivência, acaba vendo que acho que 70%, talvez 80% das instalações elétricas existentes em prédios e edifícios com algo aí em torno de 10, 15, 20 anos, muito mal feito, sem projeto, feito por pessoas que não são efetivamente do ramo e com material muitas vezes muito ruim. E o que acaba acontecendo é que você vai fazer uma sonorização em algum lugar, algum evento, uma festa, uma formatura, um baile, um casamento, e você vai ter na mão um monte de tomada ruim, um monte de energia fornecida de forma ruim. O que a gente fala que é ruim? Bom, nós temos tomadas que a parte mecânica interna já foi. De tanto a pessoa plugar e desplugar ao longo de 10, 15, 20 anos, está tudo frouxo. Muitas vezes, por excesso de eletricidade, excesso de corrente, gera calor, gera faiscamento, aquela peça de bronze, cobre, bronze fosforoso. Eu não tenho certeza se é cobre fosforoso ou bronze fosforoso. Acaba perdendo a flexibilidade. Ele se entorta, fica esgarçado. Então, quando você coloca um plug ali, tá mau contato, faiscamento, aquecimento, som ruim, ruído, chiadeira, fora outros fenômenos eletromagnéticos que podem acontecer dentro do amplificador, que pode conduzir a uma avaria. Mas como se não bastasse essa tomada ser ruim, normalmente o fio que está lá atrás ligado também não é o correto. Aí o pessoal, principalmente nos lugares menores, em construções
normais, aonde não tem uma construtora por trás, aonde não tem uma engenharia por trás, o pessoal já tem na cabeça os números, tomada é fio de bitola tal, lâmpada é fio bitola tal, e boa. E então, o profissional que vai fazer a instalação lá, ele já começa tudo errado. Ele vai ligar o equipamento dele lá e não vai funcionar, ou não vai funcionar direito. E aparecerão problemas que ele nem vai saber de onde veio, e que são decorrentes dessa instalação péssima. Aí, em cima disso, acontece também de muitos profissionais de sonorização que não se prepararam convenientemente, não ter uma noção exata de potência, de corrente, de tomada. E é muito comum encontrar pessoas que pegam uma tomada de 127 volts, por exemplo, e ligam numa caixa acústica de 1.500 watts. E mais uma também, de 1.500 watts. Pô, não pode, não existe a menor possibilidade disso. Esta tomada em 110 volts, tipicamente, ela suporta 10 amperes no pau da viola. No pau da viola, se for de qualidade. Se for de marca meia boca, é metade da corrente. Aí ela também está velha, está esgarçada, piorou. Poxa vida, você tem 3.000 watts. Todo mundo sabe que potência é igual a tensão vezes a corrente, não é isso? Se você tem uma potência de 3.000 watts e você tem uma tensão de 127 volts, para facilitar a conta, se fosse 100 volts, nós teríamos 30 amperes. Considerando aí os 27 volts, é um pouco menos que isso, talvez 25 amperes, 26 amperes. Não tem condições, não pode. Está tudo irregular. Essa tomada aqui está fervendo, está faiscando. Se você olhar de perto no escuro, você vai ver labareda saindo dela. Qual é o resultado disso? O resultado disso é defeito. O resultado disso é som ruim. O resultado disso é avaria do equipamento. O resultado disso é colocar a instalação em risco. Não pode. Outra coisa muito comum que a gente vê, o freguês não contente em fazer uma coisa esdrúxula desse tamanho, ele muitas vezes chega na tomada e coloca lá o quê? O Benjamin. Aí ele liga aqui no Benjamin as caixas subgraves de 1.500 watts, 2, 3. Ele liga as caixas de médio, ele liga os periféricos, ele liga um efeito de luz, sai tudo daqui. Quantas e quantas vezes a gente encontra com essa situação? Não pode. Isso daí o cara está implorando para que dê tudo errado. Ele está de joelhos pedindo, dê por favor, eu quero que dê tudo errado. Vai dar tudo errado. Em sonorização de festinha aí com 2 caixinhas de 100, 200 watts, é uma coisa. Mas sonorizações de médio porte aí a partir de 1.000 watts, 2.000 watts, 3, 10, 20, não pode gambiarra. Isso aqui, Benjamin, é proibido. Tem que ser jogado fora. Não pode, você não pode abrir uma caixa de ferramentas ou de material de um profissional dessa área e achar um Benjamin. Isso é uma heresia, pecado mortal. Não pode em hipótese nenhuma. O que tem que ser feito então? O que nós devemos fazer? Bom, o correto, aquilo que todo profissional dessa área deveria ter, em primeiro lugar, seria uma mala com ferramentas adequadas, novas, multímetro para aferir a energia do lugar. Primeira coisa é isso, uma ferramenta daquele profissional para ele resolver os problemas da instalação, que é, como eu já disse no começo, a parte mais importante desse trabalho. Porque se falhar, o resto não interessa, que você gastou 100 mil dólares. Se aquela tomada sua que você fez a ligação de 15 reais não funcionar, o resto já era. Não é isso? Bom, então deve fazer parte dos equipamentos de um profissional da área
uma mala de ferramenta, com ferramentas que possam dar a ele condições de ajeitar aquele lugar que ele chegou e principalmente de aferir os pontos e verificar se ele tem aquela energia disponível efetivamente, se ele vai poder trabalhar a contento. Muito interessante é o profissional ao ser contratado, já perguntar para quem vai contratar como que é a energia aí no seu local. Nós temos situações onde, principalmente no interior e principalmente nas regiões mais distantes dos grandes centros, nós temos regiões que o pessoal reporta para a gente encontrar 80 volts onde deveria ter 110 ou 127, é normal. O pessoal olha, puxa vida, chegamos lá, né, 80 volts, como é que a gente faz? Aí queimou, aí estragou. Não pode fazer uma sonorização de milhares de watts em 110 volts num lugar que a queda, quando põe para funcionar, vai para 70, 80, 90 volts. Isso é o fim da picada. E aí, olha, o amplificador não aguentou, a variação é muito grande e o amplificador não aguentou. Puxa vida, não é o amplificador que está errado, é a instalação elétrica que está completamente fora de norma. É lá com a concessionária que o pessoal tem que reclamar e providenciar uma energia saudável, uma energia constante. Agora, talvez não seja, talvez até o ponto de fornecimento esteja correto. E o que está errado é a instalação interna. O eletricista meia boca foi lá e fez tudo errado, colocou fio de bitola extremamente abaixo do que deveria por uma questão de economia. Nós sabemos muito bem que a fiação é uma coisa muito cara numa obra ou num trecho da entrada até o local que ele vai trabalhar, é muito caro. Então, como é que se resolve? Vamos diminuir a bitola dos fios, aí ferrou. Você chega aí num salão de festa, aí em algum lugar no interior aí, já a gente vê muito isso. E você vai ver o fio que chega do lado de fora e entra no quadro de distribuição, é uma piada. Então, o sonorizador, o profissional do ramo, ele precisa esquecer as tomadas desses lugares. Ele precisa esquecer os pontos de fornecimento desses lugares. O que ele precisa fazer? Ele precisa ter extensões profissionais, extensões que recebam manutenção regularmente, extensões que não tenham a sua parte de contato elétrico esgarçadas, cansadas de uso. Extensões com material de qualidade, com bitola apropriada. Hoje em dia, você entra na internet e acha a tabela de corrente facilmente. Lá tem a bitola do fio e quanto de corrente aquele fio suporta. E para distâncias muito longas, a gente deveria levar em consideração a resistência do fio nesse trecho e para se estipular o quanto pode ou não andar de corrente ali. Mas para extensões menores, até 30, 20 metros, é desnecessário. Há perda, mas a gente pode desconsiderar. Não vai ser alguma coisa agressiva demais. Então é fundamental que o profissional da área sonora, ele tenha as suas extensões. 1, 2, 3 extensões, ou então uma extensão extremamente forte, robusta, que ele traga até o ponto de instalação e ali ele tenha outras extensões auxiliares que conduza até cada ponto de uso. E que essa extensão principal, ou as extensões que ele pretenda ligar, sejam ligadas no ponto de fornecimento, aonde chega da rua. E seja ligado não daquela forma gambiarra que passa um fio e torce o fio, isso não existe. Você passar um fio em volta de um outro fio e torcer, isso é risível. Não dá, não pode ser assim. Então, o que a gente recomenda numa situação dessa? Nós recomendamos extensões de qualidade. Nós recomendamos várias extensões. Você chega, vai lá no ponto de chegada, tira a sua ferramenta nova, conservada, faz as ligações com conectores e leva até o ponto de uso. Em situações mais críticas, aonde você está num lugar, numa região rural, você tem aqueles transformadorzinhos, transformador pequeno, que normalmente estão sobrecarregados e não vai ter tensão suficiente, você precisa de um gerador, não tem para onde fugir.
precisa de um gerador. Se você vai ligar um equipamento 4, 5 mil watts, num transformadorzinho daquele, que já está sobrecarregado com 4, 5 boteco, chácaras, alguma coisa que tem em volta, você vai ligar 5 mil watts, 6 mil watts, 10 mil watts. Cada vez que o grave bater, a luz da vila vai piscar. É assim que acontece, infelizmente. Não tem para onde correr. É assim que acontece. Como fugir disso, então? Dessa forma. Tendo ferramentas adequadas para se fazer um ótimo trabalho. Extensões de qualidade. Ferramentas de qualidade para você implementar a instalação de forma correta. Medidores, multímetro, para você se certificar de que as coisas estão dentro daquilo que você precisa. E mais uma coisa, não usar 110, 127 nunca, em nenhuma situação. Sonorização profissional, aí a partir de 500 watts, 1000 watts é 220, não tem como ser de outra forma. Entendam que uma instalação feita em 220 volts tem uma corrente X. Em 110 volts, essa corrente é 2x. É como você pensar assim, se eu for instalar um sistema que dá 50 amperes em 220, em 110 vai dar 100 amperes, para manter a mesma potência. É um absurdo a diferença. E considerando ainda que toda aquela parafernália associada ao 110, 127 volts, são frágeis por natureza. Já são frágeis no momento que sai de fábrica. 110, 127 é uma tensão caseira, é para ligar um liquidificador fraquinho, uma televisão, para ligar um rádio relógio, para ligar um DVD player, não para fazer uma sonorização. Não existe sonorização profissional feita em 110 volts, não pode, é contra a natureza. Não sinto muito. Então, o que precisa? Precisa adotar critérios que façam com que o trabalho saia bem feito e que você não tenha aquelas famosas surpresas no decorrer da história ali do trabalho que você está fazendo, de parar uma coisa, parar outra, e ninguém sabe por que, parou isso, parou aquilo. O comportamento elétrico das coisas não é igual para todas as coisas. Você tem aqui um armário cheio de amplificadores, ocorre uma irregularidade lá fora, não precisa necessariamente que todos queimem, não é assim. Pode acontecer desse aqui a variar e os demais não. Depende de um monte de coisa, depende de um monte de fatores. Então, energia realmente é fundamental que seja de ótima qualidade. É o ponto principal de qualquer tipo de instalação de potência, principalmente quando estamos falando de potência aplicada em sonorização. Eu acho que esse é um começo. A gente vai fazer uma abordagem muito simples, estamos fazendo uma abordagem muito simples, né? E se você tem dúvida em relação às questões de corrente, em relação a como se ter uma ideia do que pode ou que não pode, nós vamos dar uma ideia aqui rápida. Vamos clarear isso daí. Você vai fazer uma sonorização. Nós acabamos de colocar aqui para vocês que é uma equação que é a mais famosa aí, né? Que a potência ela é igual à tensão que você está trabalhando vezes a corrente. Pô, pensa bem. Se você tem lá vários amplificadores e tem uma ideia da potência que cada um trabalha, não vamos levar para o lado de que, será que todos eles vão trabalhar com a potência máxima? Nós não sabemos, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Então, em eletricidade, não existe quebra-galho, não existe fator. Em eletricidade, você, nesse tipo de uso, você não multiplica por 0,5, por 0,7, por 0,8 o valor eficaz. Você multiplica por 1. Não tem fator de consideração. Não tem. Então, eu estou aqui com um amplificador
Aqui 1.000, 2 de 500, 3 sub aí de 1.500 cada um. Então tá, 4.500, 5, estou com 6.000 watts. Vou instalar 6.000 watts. 6.000 watts está aqui, ó. Coloca aqui a tensão embaixo. Vamos falar em 110 só para dar arrepio. E nós tiramos a corrente. Qual que é a corrente? 60 amperes. 60 amperes. Sabe onde você vai achar tomadas para 60 amperes? Nesses lugares onde a gente costuma fazer sonorização? Lugar nenhum no mundo. Aí você fala, ah, mas tem 6 tomadas aqui, ó. Eu posso distribuir nessas 6 tomadas. É muito certo, é quase certo, 100%, que essas tomadas estão ligadas por um fio só. Um fio só. Um fio 1,5 milímetro, 2,5 milímetro talvez, não mais que isso. E a coisa está feita. Entendeu? Então, como é que você resolve isso? Uma extensão. Uma extensão capacitada, uma extensão calculada, uma extensão bem produzida, que você ligou lá no poste, lá na entrada de força, que você trouxe ao seu ponto de trabalho e distribuiu tecnicamente com conectores de qualidade. E aí sim, você não terá surpresas ligadas ao péssimo fornecimento de energia, que eu acredito que causem pelo menos 50% ou 60% dos problemas que acontecem no decorrer de um evento aí, onde você esteja sonorizando. Bom, nós não estamos querendo transformar aí com as nossas aulas aqui, com essas aulas, humildes aulas, o pessoal em engenheiro da NASA, em cientista pesquisador de Oxford e Harvard. Não é isso que nós queremos. Nós queremos passar um conhecimento básico, sólido, aquele que é a base do trabalho. Que uma vez que a pessoa tem esse conhecimento, ele vai conseguir fazer as coisas de uma forma muito mais rápida, fazer as coisas de uma forma muito mais segura, vai passar por muito menos problemas na sua vida e certamente ter muito mais sucesso no negócio, já que ele vai estar sempre prestando o melhor serviço. E quando você chega num lugar e demonstra conhecimento, tem segurança nas coisas que você faz, mostra equipamento de primeira, mostra que você é uma pessoa capacitada e equipada, tenha certeza de uma coisa, você entra na agenda daquela pessoa e não sai mais, é pro resto da vida. Agora, quando você chega desmilinguido, com aquela malinha velha, alguns chegam com sacola de supermercado, com o cabo do martelo para fora, um rolo de fio velho na mão, não dá, não vai agradar. Não vai agradar. Faça as coisas profissionalmente. Faça as coisas de uniforme, com crachá, ferramenta de primeira, equipamento de primeira, tudo bem arrumado, tudo limpo. A primeira impressão é a que fica. E quando a pessoa que contrata olha, fala, opa, achei, é esse aí que eu quero. Beleza? Faz isso daí. Brevemente estaremos colocando outro. E novamente, se inscreve aí, por favor. Dá essa vantagem pra gente, ok? Até mais e até a próxima, pessoal.